boa tarde, boa noite ou bom dia para você que está me ouvindo agora. Eu me chamo Neuza Ferreira, tenho 72 anos e sou aposentada. Trabalhei a vida toda como cozinheira e até hoje meus antigos vizinhos me chamam de chefe Neuzinha da panela mágica. Acho engraçado, porque se eu realmente tivesse uma mágica, muita coisa na minha vida teria sido diferente. Mas também aprendi que mágica mesmo é a gente conseguir sobreviver e não perder a ternura. Ainda mais depois de tudo que eu passei. Minha história não é fácil. E talvez, enquanto eu conto aqui, você se veja em algumas partes dela. Talvez por ter vivido uma perda parecida, ou por já ter confiado em alguém que parecia um anjo, mas era outra coisa. Às vezes, a gente não percebe o perigo porque ele vem com um sorriso, com um abraço, com um carinho. E quando vê, já é tarde. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começarmos, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. A verdade é que até hoje, quando penso naquele ano, eu sinto o gosto do medo. Era 1994, quando eu cheguei a São Paulo com a minha filha Daniela, que tinha só 5 anos. Fazia pouco mais de 3 meses que meu marido, o Antônio, tinha morrido em um acidente de moto lá no interior, onde a gente morava. Eu me lembro como se fosse ontem da última vez que vi ele saindo para trabalhar. Tinha deixado o café esquentando no fogão e a roupa dele pendurada na varanda. Chovia fino naquele dia, e ele não voltou mais. Depois disso, a vida virou um borrão. Eu não conseguia chorar, nem dormir, nem conversar com ninguém. Só fazia as coisas no automático. Até que uma prima distante que morava aqui na capital me disse que talvez fosse melhor eu recomeçar longe dali. E foi assim que eu vendi o pouco que tinha e vim com a Daniela de ônibus para São Paulo. Quando a gente desceu na rodoviária do Tietê, eu segurei firme a mão dela. A cidade parecia um monstro cinza, barulhento e enorme. Eu nunca tinha visto tanta gente junto, andando depressa, sem olhar nos olhos. Daniela chorava de cansaço e medo, e eu tentava sorrir, mas por dentro, eu era só um farelo. Fomos direto para um quartinho que eu tinha conseguido alugar em um prédio simples, na Zona Leste. Era um sobradinho dividido em apartamentos minúsculos. O nosso tinha um quarto, uma cozinha apertadinha e um banheiro. As paredes estavam úmidas, tinha mofo perto da janela e o chão de cimento queimado era gelado mesmo com sol. Mas era o que eu podia pagar. No primeiro dia ali, a vizinhança me olhava meio desconfiada, meio curiosa. Até que uma mulher me chamou no corredor. Tinha uns 30 e poucos anos, cabelo castanho claro preso com presilhas e um vestido florido que parecia fora de época. Ela estendeu a mão com um sorriso largo e disse que se chamava Célia, que morava na porta ao lado. Me ofereceu ajuda com as caixas e falou com Daniela como se já fossem íntimas. Eu agradeci, mas fui seca. Estava exausta demais para qualquer gentileza. No dia seguinte, encontrei com ela de novo na escada. Desta vez, ela carregava uma bandeja com bolinhos de chuva e disse que tinha feito para me dar boas-vindas. Aquilo mexeu comigo. Me lembrei da minha sogra, Dona Marta, que fazia igual quando alguém novo chegava no bairro. A Célia parecia gentil, prestativa. Disse que morava ali com a mãe, que estava doente e quase não saía do quarto. Eu não via a tal mãe naquele dia, mas à noite ouvi uns gemidos vindo do apartamento ao lado, e então uma voz rouca e fraca chamou: Célia! Foi a primeira vez que ouvi falar de Dona Odete. Ela passava os dias trancada no quarto e às vezes murmurava coisas pela janela. Um dia vi o rosto dela rapidamente entre as cortinas. Magra, com os olhos fundos e o cabelo branco desalinhado. Tive um arrepio. Parecia uma assombração. Mas achei que era só impressão. Naqueles primeiros dias, minha rotina era puxada. Levantar cedo, fazer o café, tentar organizar os papéis para procurar emprego. Daniela ainda não tinha vaga na escola, então ficava comigo o tempo todo. Eu me esforçava para ser firme, mas era como se houvesse um vidro entre nós. Ela me olhava com desconfiança, chorava muito à noite, e eu não sabia se era medo da mudança ou saudade do pai. Talvez fosse tudo junto. Uma tarde,
Vi um bilhete preso na porta do prédio. Era uma escola do bairro contratando cozinheira. No mesmo dia, me arrumei com a melhor roupa que tinha. Uma saia azul marinho e uma blusa branca de gola alta. E fui bater lá. Era uma escola pequena, com muros baixos e uma pracinha arborizada ao lado. Me apresentei para a diretora, Dona Lígia, uma senhora de postura rígida, cabelo curtinho e óculos escuros pendurados na corrente. Ela foi seca no começo, mas depois que eu disse que era viúva e precisava muito da vaga, ela me olhou de outro jeito. 2 semanas depois, comecei a trabalhar ali. O problema é que o horário era integral, e eu não tinha com quem deixar Daniela. A escola dela ainda estava com a matrícula em andamento, e eu me vi em um desespero. Não tinha dinheiro para babá, nem confiança em deixar com qualquer um. Foi aí que Célia apareceu como um anjo salvador. Ela bateu na minha porta uma noite, disse que ouviu eu chorando e que queria oferecer ajuda. Disse que podia cuidar de Daniela enquanto eu estivesse no trabalho. Eu cuido como se fosse minha, ela falou. Eu hesitei, mas o sorriso dela era tão sincero e a minha necessidade era tão grande, que aceitei. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Célia parecia mesmo dedicada. Daniela passou a rir mais, a comer direito, e me esperava sentada na porta quando eu chegava. Mas eu comecei a notar uma coisa estranha. Um certo brilho nos olhos de Célia quando olhava para minha filha. Um carinho intenso demais. Eu não soube explicar, mas guardei aquilo. À noite, no silêncio do nosso quartinho, eu ficava deitada, olhando para o teto, ouvindo o barulho distante dos carros e me perguntando se estava fazendo a coisa certa. Mas o que eu podia fazer? Eu precisava trabalhar. E, no fundo, eu também estava aliviada por ver Daniela feliz. O tempo passou rápido. As ruas da cidade começaram a se tornar mais familiares. No caminho para o trabalho, eu ouvia no rádio do ônibus as notícias da época. A seleção brasileira estava se preparando para a Copa nos Estados Unidos, e o nome do Romário era falado em todo lugar. Era uma distração. Algo para não pensar tanto. Mas por dentro, eu continuava entorpecida. Não chorava pelo Antônio, não falava dele com ninguém. Me dava até vergonha. Parecia que se eu abrisse essa porta, eu desmoronava. E eu não podia cair. Não com uma filha pequena dependente de mim. Até que um dia, cheguei do trabalho e encontrei Daniela brincando no corredor com uma boneca. Era enorme, daquelas que abrem e fecham os olhos, com vestido de cetim. Eu nunca tinha comprado nada daquele tamanho. Me agachei e perguntei de onde veio. Daniela olhou para mim, sorriu e disse com naturalidade: "Foi a mamãe Célia que me deu." Meu coração apertou. Tentei sorrir, mas algo dentro de mim se partiu naquele instante. Eu ri sem graça e disse que ela devia ter se confundido. Ela franziu a testa, como se não entendesse a minha reação. Naquela noite, Célia apareceu na minha porta com uma desculpa qualquer. Trouxe um pratinho com arroz doce. Disse que era uma receita da mãe. Eu agradeci, mas estava estranha. Perguntei sobre a boneca. Ela deu uma risadinha e respondeu: "Ah, bobagem. Eu vi ela olhando na vitrine e quis fazer um agrado. Ela é como uma filha para mim, Neuza." Eu não respondi. Só fechei a porta devagar. E pela primeira vez desde que cheguei à cidade, tranquei a porta com chave por dentro. Naquela noite, depois que tranquei a porta com a chave, fiquei sentada um tempo na beirada da cama, olhando para a parede mofada da cozinha. O prato de arroz doce que Célia tinha me trazido ainda estava ali, em cima da pia. Eu nem toquei. A frase dela, "Ela é como uma filha para mim", ficou martelando na minha cabeça. Era só uma maneira de falar, eu dizia para mim mesma. Um carinho exagerado, talvez. Mas algo naquela frase, naquele jeito de olhar, me incomodava de um jeito que eu ainda não sabia explicar. Na manhã seguinte, Daniela acordou animada. Quis pentear o cabelo sozinha, vestiu a roupinha que Célia tinha dado dias antes, um vestidinho de algodão rosa com um lacinho bordado na gola. Eu me lembrei de quando ela ficava grudada em mim o tempo todo. Agora parecia mais ansiosa para ver a vizinha do que para tomar café comigo. Na porta, Célia apareceu pontual, com um sorriso tão doce que quase me constrangia por ter desconfiado dela.
Disse que já tinha preparado uma vitamina e que ia levar Daniela para brincar no quintal dos fundos antes da aula. Eu agradeci, desconfortada, e fui trabalhar. Durante o trajeto até a escola, no ônibus lotado, eu fiquei pensando se aquilo era só coisa da minha cabeça. Quantas mães por aí não tinham ajuda de vizinhas, de tias, de avós? Eu devia agradecer por ter alguém por perto. E de verdade aquela ajuda me salvava. Se não fosse Célia, eu não teria conseguido manter o emprego. A rotina na escola estava cada vez mais puxada. As crianças, as panelas, a pressão de Dona Lígia, que era metódica ao extremo. Mas eu não podia errar, porque aquele emprego era o que me mantinha de pé. Com o passar dos dias, eu comecei a baixar a guarda. Às vezes, encontrava Célia varrendo a calçada com Daniela ao lado, as duas rindo como se fossem mãe e filha de verdade. Ela ensinava a menina a plantar feijão no algodão, a dobrar guardanapo em forma de flor, a fazer pulseirinhas com miçangas. Eu chegava do trabalho cansada e encontrava minha filha limpa, alimentada, com o uniforme passado e o dever feito. Célia fazia até questão de me entregar um pratinho de janta de vez em quando, dizendo que sabia como era difícil chegar exausta e ainda ter que cozinhar. Num domingo, ela me convidou para almoçar com elas. Disse que Dona Odete estava tendo um bom dia e que podia sair do quarto. Fiquei sem graça de recusar. Preparei um suco e levei. A comida estava ótima. Carne de panela, arroz soltinho, farofa de banana. Daniela parecia à vontade, como se já fizesse parte daquela casa. Dona Odete, sentada à mesa, estava quieta, olhando fixamente para a toalha de plástico cheia de flores vermelhas. Em certo momento, ela me encarou por alguns segundos e depois voltou a encarar o prato. Não disse uma palavra. Só murmurou algo incompreensível, como se falasse com alguém que só ela via. Célia disse que era normal, que a mãe já tinha aqueles lapsos há muito tempo. Desde que eu perdi minha bebê, ela nunca mais foi a mesma, falou baixinho. Eu não perguntei nada. Achei indelicado, mas aquela frase ficou comigo, guardada em algum canto da cabeça. Nos dias que se seguiram, a amizade entre nós se fortaleceu. Célia vinha tomar café comigo de vez em quando, me ouvia falar do meu Antônio com um respeito quase religioso. Dizia que eu era muito forte por criar uma filha sozinha. Eu comecei a gostar da companhia dela. Era bom ter alguém para conversar, para rir, para dividir as dores de ser mulher em uma cidade tão dura. Às vezes, ela fazia uns comentários que me soavam exagerados, como quando disse: "Eu nasci para ser mãe, Neuza. Eu só queria isso da vida. E olha como o destino foi cruel comigo." Eu ficava sem saber o que dizer. Nunca fui boa com palavras reconfortantes. Certa tarde, cheguei mais cedo do trabalho e encontrei Daniela sentada no sofá do apartamento de Célia, assistindo televisão com as pernas jogadas por cima do colo dela. As duas riam de um programa qualquer. Quando me viu, Daniela gritou: "Mamãe, vem ver!" E aí se corrigiu: "Ah, a outra mamãe." Célia disfarçou com uma gargalhada. "Essa menina, viu? Fala cada coisa." Fingi não dar importância. Mas naquela noite, depois que Daniela dormiu, fiquei encarando o teto de novo. Eu me perguntava se estava perdendo espaço no coração da minha filha, e era uma sensação difícil de explicar. Um misto de culpa, insegurança e um medo imenso de que aquele laço entre nós estivesse se desgastando. Foi pouco depois disso que aconteceu o episódio da boneca. Eu tinha mencionado no capítulo anterior, mas agora preciso falar do jeito como aquilo me atingiu. Naquela tarde, Daniela estava no corredor do prédio, sentada perto do portão, com a tal boneca enorme no colo. Eu reconheci na hora que era de loja cara. Aquelas de shopping, com roupinha de veludo, olhos de vidro, cílios longos. Eu me aproximei e perguntei, meio sem jeito, de onde veio. E ela respondeu, com a naturalidade de quem diz que o céu é azul: "Foi a mamãe Célia que me deu." Eu perguntei: "Mamãe quem?" Tentando fazer ela perceber. E ela repetiu com convicção: "Mamãe Célia. Ela falou que sou a filhinha dela agora." Senti um calafrio. Na hora tentei brincar, dizendo que Célia devia estar fazendo confusão. Mas Daniela me olhou como se eu fosse a estranha da história.
como se eu fosse a que estava atrapalhando. Abracei minha filha ali mesmo, apertado, mas ela não correspondeu. Ficou dura nos meus braços, como se o meu toque incomodasse. Entrei no nosso apartamento com um nó na garganta. Me tranquei no banheiro, me sentei na tampa do vaso e chorei pela primeira vez desde que o Antônio morreu. Chorei baixinho, para Daniela não ouvir. Mas não era só pelo presente, nem só pela Célia. Era por tudo. Por ter vindo sozinha para uma cidade onde ninguém me conhecia, por me sentir uma estranha na vida da minha filha, por ter confiado demais, cedo demais, e por perceber que talvez eu estivesse perdendo ela sem nem perceber. A partir daquele dia, eu comecei a prestar mais atenção. Nos gestos, nas palavras, nos olhares. E por mais que eu quisesse acreditar que tudo aquilo era exagero da minha cabeça, uma voz lá dentro, pequena, mas insistente, começou a me dizer que havia alguma coisa errada. Que o carinho de Célia já tinha ultrapassado o limite do aceitável. Que ela não via Daniela como a filha de uma amiga, mas como se fosse dela. De verdade. E uma mulher que se agarra em uma fantasia pode ir longe demais. Nos dias seguintes àquela conversa da boneca, comecei a prestar atenção em cada detalhe, cada olhar, cada palavra que saía da boca da minha filha. Daniela não era mais a mesma. Não sei dizer se ela mudou de uma vez ou se foi aos poucos, e eu é que só percebi agora quando já era tarde. O fato é que ela começou a me corrigir por coisas pequenas. Se eu penteava o cabelo dela de um jeito, ela dizia que estava errado, que a mamãe Célia fazia diferente. Se eu botava um lacinho, ela tirava. Se eu preparava uma comida, ela empurrava o prato dizendo que a outra mãe fazia melhor. No início, eu tentei rir, fazer pouco caso, mas por dentro eu estava sendo cortada por 1000 navalhas, porque não era só a fala dela, era o jeito. Um distanciamento frio, como se eu fosse só uma mulher que morava com ela, que mandava escovar os dentes e botar o uniforme, mas não uma mãe. Uma noite, coloquei Daniela para dormir e fiquei deitada no colchão, virada para o teto. O barulho da cidade entrava pela janela entreaberta. Buzinas, sirenes ao longe e aquele miado insistente de um gato que vivia no telhado dos fundos. Eu não conseguia dormir. Comecei a pensar nas vezes em que minha mãe dizia que criança era como esponja, absorvia tudo. E me perguntei, o que exatamente Daniela estava absorvendo ali, dentro daquele apartamento da Célia? No dia seguinte, cheguei do trabalho antes do horário, porque Dona Lígia tinha dispensado a equipe mais cedo por causa de uma inspeção da vigilância sanitária. Quando entrei no prédio, senti uma ansiedade estranha, como se estivesse invadindo um território que não era mais meu. Daniela estava no apartamento da vizinha, como sempre. A porta entreaberta deixava vazar uma música infantil baixa. Bati de leve e entrei, avisando que já tinha chegado. Foi então que ouvi a voz de Dona Odete, fraca, arrastada, mas firme. Ela me chamou pelo nome. Neuza! Olhei para o canto da sala e a vi sentada em uma poltrona velha, coberta com uma manta de crochê desbotada. Pela primeira vez, ela estava com os olhos vivos. Me encarava com uma expressão entre alerta e cansaço. Me aproximei devagar. Ela segurou meu braço com força inesperada. A mão dela era ossuda, gelada, e então sussurrou. Cuidado com ela. A minha filha fantasia demais desde que perdeu a menina dela. Aquilo me gelou dos pés à cabeça. Tentei entender melhor, perguntei. Perdeu como, Dona Odete? A senhora está falando de quê? Mas antes que ela pudesse responder, Célia apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos em um pano. Estava séria, os olhos levemente apertados, mas forçou um sorriso. Ah, mamãe acordou falante hoje. Está confusa, Neuza. Ela fala muita coisa sem sentido. Fica com essas histórias que misturam passado com televisão. Não se preocupe. Eu me afastei devagar. O olhar de Dona Odete ficou perdido novamente, como se a breve lucidez tivesse ido embora. Célia puxou a manta para cima da mãe, ajeitou o travesseiro atrás das costas dela e me convidou para tomar um café. Eu recusei. Disse que precisava descansar.
Peguei Daniela pela mão e fui para o nosso apartamento. Durante o caminho, Daniela me disse que tinha aprendido a dobrar guardanapos em forma de coração e que Célia estava ensinando ela a fazer um diário com desenho da nossa família. Perguntei de que família ela estava falando. E ela respondeu: eu, a mamãe Célia e a vovó, Odete. Com uma naturalidade tão grande que eu quase tropecei nos próprios pés. Naquela noite, depois que ela dormiu, fui até a cozinha, peguei uma folha de caderno e comecei a escrever. Nem sei porquê. Talvez para organizar os pensamentos. Escrevi tudo o que estava acontecendo. As frases da Daniela, o presente da boneca, o comportamento de Célia e agora, aquele aviso assustador da dona Odete. Quando terminei, dobrei o papel e guardei dentro de um livro de receitas antigas que tinha trazido do interior. No dia seguinte, no trabalho, me distraí várias vezes. Queimei o arroz da primeira fornada, deixei cair a tampa de uma panela e tomei uma bronca daquelas da dona Lígia. Ela me chamou no canto e perguntou se estava tudo bem. Disse que eu parecia com a cabeça em outro mundo. Eu hesitei, quase contei tudo. Mas alguma coisa me segurou. Talvez vergonha. Talvez medo de parecer louca. Acabei dizendo só que andava preocupada com a adaptação da minha filha à cidade nova. Dona Lígia não é mulher de passar a mão na cabeça. Mas naquele dia, ela me olhou com um pouco mais de humanidade. Disse que entendia e que quando a gente vira mãe, a gente se sente culpada, até pelo vento que bate torto no rosto do filho. Voltei para casa com aquela frase na cabeça. Culpa. Era isso. Eu me sentia culpada por estar longe da minha filha o dia todo. Culpada por ter trazido ela para uma cidade tão dura. Culpada por ter confiado em alguém que agora me causava arrepios. Mas o que eu podia fazer? Naquela noite, Daniela dormiu mais cedo. E eu fiquei parada na sala, sentada no sofá, encarando a parede. Podia ouvir a televisão do apartamento de Célia do outro lado da parede fina. Risadas, música. E então, a voz dela, baixa, melodiosa, cantando uma canção de ninar que eu mesma costumava cantar para Daniela quando ela era menor. Era como se ela tivesse tirado isso de mim também. Pensei em bater na porta dela, tirar satisfação, mas não tinha coragem. E se fosse tudo exagero meu? E se eu estivesse ficando paranoica? Afinal, Célia nunca me faltou com respeito, nunca disse nada ofensivo. Sempre se mostrou disposta a ajudar, sempre com aquele sorriso pronto. Mas aí, me lembrei do jeito que Daniela agora me olhava, como se eu fosse apenas uma visitante. Lembrei da boneca, da frase da dona Odete, do desenho da nossa família, e aquilo tudo começou a se juntar dentro de mim, como peças de um quebra-cabeça assustador. Um quebra-cabeça que, eu temia, talvez estivesse muito perto de ser completado. E então eu entendi. Alguma coisa estava profundamente errada. Só que eu ainda não sabia o que fazer, nem por onde começar. Nos dias que seguiram, eu comecei a enxergar tudo com um olhar diferente. O que antes eu tentava justificar como carinho em excesso, agora me parecia invasão. Passei a reparar em como Célia se dirigia à minha filha com uma autoridade que não lhe pertencia. Quando as duas estavam no corredor ou na área de serviço e eu me aproximava, ela mudava o tom de voz, como quem esconde algo. Se Daniela fazia alguma arte, era Célia quem a corrigia, antes mesmo de mim. Às vezes, usava frases como "a mamãe aqui já falou, né?" E eu fingia não ouvir, mas aquilo ia me corroendo por dentro. Comecei a sair do trabalho alguns minutos antes, usando qualquer desculpa. Um dia dizia que estava com dor de cabeça, outro que precisava buscar um remédio, só para chegar em casa mais cedo e tentar surpreender. Queria flagrar algo que me confirmasse o que já estava crescendo dentro de mim, mesmo que eu não quisesse aceitar. E então aconteceu. Era uma terça-feira de céu nublado, abafado. A escola estava mais vazia porque algumas turmas tinham saído para uma excursão no SESC. Aproveitei para adiantar meu trabalho na cozinha e pedi à dona Lígia para sair meia hora antes. Ela apenas assentiu com a cabeça, como quem reconhece que tem ali diante de si uma mulher prestes a explodir. Caminhei até o ponto em silêncio, entrei no ônibus lotado, com o coração apertado. Tudo em mim dizia que algo estava prestes a se revelar.
Quando cheguei ao prédio, o portão da frente estava encostado. Entrei em silêncio, com passos leves, como se invadir a própria casa exigisse discrição. A porta do apartamento de Célia estava encostada. De dentro vinha uma luz amarelada e a voz suave dela, conversando com Daniela. Aproximei-me, o coração batendo descompassado. Foi quando ouvi, com toda clareza, a voz da minha filha. Mamãe Célia, posso dormir com a senhora hoje? E a resposta veio como um soco no estômago. Claro, meu amor. Você não precisa mais chamar a outra de mãe. Ela só te emprestou para mim. Fiquei imóvel. As pernas pareciam ter perdido a força. Sentia a palma da mão suando, o estômago revirando. O chão parecia girar. Aquela frase me atravessou como uma faca. Eu tinha medo, sim, mas nada me preparou para aquilo. Não era mais questão de exagero ou imaginação. Célia não estava só sendo carinhosa demais. Ela tinha criado uma realidade paralela onde eu era um obstáculo, onde eu era uma intrusa. Voltei devagar para o meu apartamento. Fechei a porta sem fazer barulho e encostei a testa na madeira. Quis chorar, gritar, quebrar alguma coisa, mas não fiz nada disso. Fiquei ali parada, respirando fundo, como se precisasse de ar para continuar de pé. O que mais me doía não era o que ela tinha dito, mas o fato de Daniela ter aceitado aquilo com tanta naturalidade. Fui até o banheiro, joguei água no rosto, olhei para mim no espelho. Eu parecia cansada, mais velha do que era. Os olhos fundos, a expressão apagada. Uma mulher que tinha perdido o marido, a cidade, a vida que conhecia. E agora, aos poucos, estava perdendo a filha. E o pior, sem que ninguém notasse. Sentei na beirada da cama e fiquei ali, esperando Daniela voltar. Mais tarde, ouvi os passinhos dela no corredor. Entrou como se nada tivesse acontecido, me deu um beijo leve na testa e foi direto para o banho. Quando saiu, já estava de pijama, com a boneca no colo. Sentei ao lado dela e tentei conversar. Perguntei o que ela tinha feito naquele dia. Ela contou animada sobre um bolo que ajudou a fazer, sobre uma história que Célia leu para ela. Em momento algum, me mencionou. Era como se eu não tivesse feito parte do dia dela. E quando perguntei se ela queria dormir comigo, disse que já tinha combinado com a outra mamãe de dormir lá no dia seguinte. Aquilo me destruiu. Esperei ela dormir e fiquei sentada na sala, no escuro. A luz do poste da rua atravessava a janela e desenhava sombras nas paredes. Lembrei da frase da dona Odete. Minha filha fantasia demais desde que perdeu a menina dela. Agora fazia sentido. Era como se Célia tivesse decidido que Daniela era a filha que ela tinha perdido. E tudo o que fazia era para reforçar essa fantasia. Cada presente, cada gesto, cada palavra. Naquela madrugada, fui até a cozinha, peguei o papel onde havia escrito os primeiros sinais e acrescentei aquela frase. Ela só te emprestou para mim. Escrevi devagar, com a mão trêmula. Depois dobrei o papel e guardei de novo no livro de receitas. Eu sabia que precisava fazer algo. Mas o quê? Ir à polícia? Denunciar? Sem provas. Quem acreditaria em mim? Ainda mais contra uma mulher que todos viam como uma vizinha solícita, prestativa e amorosa. Deitei na cama, mas o sono não veio. Daniela dormia tranquila, os bracinhos abraçados à boneca. A mesma boneca que Célia tinha dado, como quem marca território. Eu a observei por longos minutos, com um nó na garganta. Sentia que ela estava se afastando de mim, indo para um lugar onde eu não era mais necessária, onde outra mulher ocupava meu espaço, e não era porque eu não a amava, mas talvez porque eu mesma tinha me afastado, sem perceber, pelo luto que não vivi, pela dor que engoli a seco, pela culpa de não ter conseguido ser mãe e pai ao mesmo tempo. Mas agora era tarde para arrependimento. Eu precisava proteger minha filha, mesmo que para isso eu tivesse que enfrentar um tipo de loucura que eu ainda nem compreendia. Naquela manhã, quando abri os olhos, percebi que alguma coisa em mim tinha mudado. O medo ainda estava lá, claro, mas junto com ele havia uma espécie de firmeza, um fio de coragem que começou a se esticar dentro do meu peito.
Eu sabia que não podia mais fingir que não estava acontecendo. Também sabia que, se eu partisse para um confronto sem provas, podia acabar desacreditada, isolada, até mesmo afastada da minha filha. E isso era o que eu mais temia. Então tomei a decisão de observar. Silenciosamente, sem avisar ninguém. Mudei minha rotina. Comecei a sair de casa mais cedo e voltar em horários alternados. Às vezes, ficava parada no final da escada, fingindo que procurava a chave na bolsa, só para escutar. Outras vezes, dava uma volta no quarteirão antes de subir, esperando encontrar Célia e Daniela na calçada. Queria ver como ela se comportava na minha ausência, como minha filha reagia perto dela. E a cada detalhe, a cada palavra trocada entre as duas, eu juntava mais peças daquele quebra-cabeça doentio. Comecei também a conversar com outras mães na escola. Era tudo muito sutil. Comentava que minha filha parecia diferente, que estava mais calada, mais teimosa. Algumas se mostravam solidárias, diziam que mudança de cidade afetava mesmo. Mas uma delas, Dona Marli, me contou que certa vez viu Célia esperando Daniela na saída da escola, mesmo quando não era combinado. Disse que achou estranho, mas como Célia disse que era quase da família, não desconfiou de nada. Outra mãe, Dona Regina, comentou que já tinha visto Célia no parquinho do bairro com a menina, apresentando-a como sua filha querida. Achei que fosse modo de falar, Neuza, ela disse, meio sem graça. Mas agora você dizendo isso, sei lá. Cada conversa dessas era como uma pedrinha a mais que pesava no fundo do meu estômago. Como eu tinha deixado isso acontecer? Como eu, mãe, não percebi antes? E a resposta me doía ainda mais, porque eu estava entorpecida, porque me escondi da minha dor. E porque, no fundo, parte de mim estava grata por ter alguém ali quando eu mesma não conseguia ser inteira. Mas agora eu precisava ser. Foi então que a oportunidade inesperada apareceu. Era um fim de tarde abafado, típico de verão em São Paulo. O céu ameaçava desabar, mas ainda não chovia. Eu estava lavando a louça quando ouvi batidas apressadas na porta. Era Célia. O rosto estava vermelho, o cabelo preso às pressas e os olhos pareciam inquietos. Neuza, pelo amor de Deus, minha mãe está passando mal. Preciso ir na farmácia pegar os remédios dela, mas não quero deixá-la sozinha. Você pode ficar com ela por uns minutinhos? Rapidinho, eu juro. Assenti de imediato. Por fora mantive a calma. Por dentro, o coração batia forte. Aquilo podia ser a chance que eu precisava. Segui Célia até o apartamento dela. Dona Odete estava deitada no sofá, coberta até o pescoço, a respiração curta e os olhos semicerrados. Célia se abaixou, murmurou algumas palavras no ouvido da mãe e saiu às pressas, com a bolsa atravessada no corpo. Assim que ouvi a porta do corredor bater, fiquei em pé no meio da sala, sentindo a tensão subir pela espinha. O apartamento era uma mistura de aconchego e desordem. Almofadas coloridas no sofá, fotografias antigas na parede, alguns desenhos de criança grudados com fita na geladeira. Um cenário de lar. Mas que agora me parecia encenado demais. Andei devagar até o quarto de Célia, rezando para não ser pega de surpresa. A porta estava entreaberta. Entrei com passos leves. A cortina balançava com o vento que começava a entrar pela janela. Havia uma cômoda no canto, com objetos cuidadosamente organizados, perfumes, uma escova, um porta-retratos com a foto de um bebê e, ao lado, um pequeno caderno de capa vermelha. Meu coração disparou. Peguei o caderno com mãos trêmulas. Sentei na beirada da cama e comecei a folhear. Nas primeiras páginas, havia cartas escritas com uma caligrafia arredondada, quase infantil. Minha filha, sinto sua falta todos os dias, dizia uma. A princípio, achei que se referia a um luto real, talvez o tal bebê da foto. Mas conforme virei as páginas, percebi que algo não estava certo. Nas páginas seguintes, as cartas começaram a mencionar Daniela. Agora você voltou para mim, com outro nome, outro rosto, mas eu sei que é você. Continuei lendo, cada palavra me gelando mais. A outra ainda insiste em te chamar de filha, mas isso vai passar. Logo você vai esquecer. E mais adiante, ela só me emprestou você,
O destino me devolveu, é justiça divina. Senti uma náusea. O mundo girava. O caderno inteiro era um registro do delírio de Célia, uma mistura de dor verdadeira com fantasia perigosa. As últimas páginas falavam de planos, de como criar lembranças em Daniela que substituiriam as minhas, de como apagar a outra mãe da história. Fechei o caderno com rapidez, o coração aos pulos. Guardei exatamente onde estava. Não podia levar. Se ela notasse que alguém tinha mexido, tudo podia desmoronar antes da hora. Saí do quarto, passei rapidamente na sala e vi Dona Odete me observando com os olhos entreabertos. Ela não disse nada. Apenas me olhou como quem já sabia. Pouco depois, Célia voltou. Trazia uma sacola com os remédios. Agradeceu com um sorriso cansado. Eu forcei um sorriso de volta, peguei minha chave e saí. Quando cheguei no meu apartamento, fechei a porta, encostei as costas e deslizei até o chão. Eu tinha a confirmação. Não era exagero. Não era paranoia. Ela estava vivendo uma história criada na própria cabeça. E dentro dessa história, eu não era ninguém. Era uma peça que precisava ser descartada. Agora eu sabia. Mas precisava pensar com calma no próximo passo, porque uma mulher que vive uma fantasia tão bem construída é capaz de qualquer coisa para mantê-la intacta. Depois daquela tarde em que encontrei o caderno pela primeira vez, eu não fui mais a mesma. Dormia pouco, com sobressaltos. Comia só o suficiente para manter o corpo de pé. Passava os dias observando cada gesto de Célia, cada mudança de humor, cada palavra dita ou não dita por Daniela. Eu estava em estado de alerta constante. Sabia que precisava de uma prova concreta, algo que não deixasse dúvidas. O caderno que eu tinha lido escondida era assustador, sim, mas eu não podia contar com a memória. Se alguém perguntasse o que estava escrito, eu só poderia repetir trechos, descrever a impressão. E impressão, por mais que pese, não é prova. Eu precisava daquele caderno em mãos. Mas também sabia que se Célia percebesse qualquer coisa fora do lugar, ela podia agir antes de mim. Passei alguns dias esperando por uma oportunidade. E ela veio em uma tarde abafada de sexta-feira, quando o céu estava pesado, cor de chumbo. Típico clima de chuva de verão. Eu estava lavando roupa no tanque do fundo quando ouvi batidas na minha porta. Era Célia, aflita, segurando um copo d'água. Neuza, pelo amor de Deus, minha mãe está tremendo. Esqueci de comprar os calmantes dela. Preciso correr na farmácia, mas não posso deixá-la sozinha. Você fica com ela rapidinho? Prometo que é só uns minutinhos. Disfarcei meu nervosismo e disse que claro, que fosse tranquila. Ela agradeceu, já saindo apressada, ajeitando o chinelo no pé. Assim que vi a porta dela se fechar atrás de mim, senti o coração disparar. Entrei no apartamento com passos leves. Dona Odete estava deitada no sofá, enrolada em uma manta azul desbotada. Os olhos estavam abertos, mas opacos. Murmurava alguma coisa que eu não entendia. Menina, ela... De novo não. Parecia em transe. Falei que ia pegar um copo d'água e ela nem reagiu. Na cozinha, fingi mexer em copos, mas fui direto para o quarto de Célia. A porta estava encostada. Empurrei devagar e entrei. O ambiente tinha cheiro de lavanda misturado com algo mais doce, quase enjoativo. A cama estava arrumada com um cobre-leito florido, as almofadas simetricamente posicionadas. Um retrato de bebê continuava sobre a cômoda. Era o mesmo que eu já tinha visto antes. Ao lado, o mesmo caderno de capa vermelha. Peguei o caderno, dessa vez com mais calma. Me sentei na cama e abri, tentando não tremer demais. As primeiras páginas eu já conhecia. Eram cartas endereçadas à filha perdida. Falavam de saudade, de injustiça, de uma dor que nunca passava. Você nasceu para mim e me tiraram você. Mas nas páginas seguintes, tudo mudava. As coincidências são muitas. A idade, o sorriso, a forma como ela me olha. Eu sei que é você. Voltou para mim, com outro nome, outro rosto. Mas é você. Li aquilo e senti um calafrio. Continuei virando as páginas, cada vez mais rápido, cada vez mais aflita.
As primeiras vezes, ela me chamou de tia. Depois, começou a dizer mamãe. Agora, quando ela me abraça, eu sinto que o mundo está de volta ao lugar. A outra, a mulher, está atrapalhando. Mas isso vai passar. A letra mudava conforme os delírios se aprofundavam. Era como se a caligrafia acompanhasse o estado mental. No começo, letras redondas, organizadas. Depois, traços trêmulos, palavras espremidas nos cantos das folhas. Havia desenhos também. Um deles mostrava 3 figuras: uma mulher de cabelo comprido, que eu reconhecia como Célia, uma criança de trança e uma figura menor, ao fundo, com um X vermelho no rosto. Aquilo me deu náusea. Era como se eu estivesse sendo apagada a caneta. Nas últimas páginas, ela escrevia planos. Aos poucos, ela vai esquecer. Toda vez que ela me chama de mãe, a memória da outra se apaga. Preciso mantê-la perto. Preciso fazer com que ela sinta que aqui é o lar. Fechei o caderno com rapidez. Meu coração batia tão forte que eu ouvia dentro dos ouvidos. Levantei para guardar o caderno exatamente como estava. Ajustei o retrato do bebê, ajeitei a borda da almofada, respirei fundo. Foi então que ouvi os passos no corredor. Corri até a sala. Sentei ao lado de Dona Odete, que agora murmurava coisas desconexas. Peguei sua mão, fingi atenção e tentei controlar a respiração. A porta se abriu devagar. Célia entrou com uma sacolinha na mão. Me olhou, sorriu. Ela falou alguma coisa? Balancei a cabeça. Nada que eu entendesse, mas ficou tranquila. É assim mesmo, disse ela, tirando o remédio da caixa. Fica repetindo coisas do passado, misturando tudo. Às vezes, fala como se eu ainda fosse criança. Às vezes, fala com o pai, que já morreu faz mais de 20 anos. Fiquei em silêncio. Assisti enquanto ela dava o remédio à mãe, com uma delicadeza meticulosa. Depois me agradeceu. Disse que não sabia o que faria sem mim. E eu, com o rosto neutro, apenas respondi que não era nada. Saí do apartamento com as pernas moles. Atravessei o corredor e entrei no meu. Tranquei a porta. Encostei as costas e escorreguei até o chão. Tinha certeza do que li. Tinha certeza do que ela planejava. Não era mais uma suspeita. Não era exagero. Era fato. Célia não estava brincando de ser mãe da minha filha. Ela estava convencida disso. E agora que eu sabia disso, precisava agir. Mas agir com inteligência, com estratégia. Porque não estava lidando com uma mulher apenas carente ou traumatizada. Eu estava diante de alguém capaz de reorganizar a própria realidade para encaixar uma criança que não era sua. E dentro dessa realidade, eu era só um erro que precisava ser corrigido. Mas ainda era a mãe, de verdade, e estava decidida a provar isso. Para ela, para todos e para a minha filha, mesmo que tivesse que ir até o fim. Não dormi naquela noite. Sentei no sofá, com uma coberta sobre os ombros e o caderno de receitas aberto no colo, disfarçando o medo com uma velha caneta que rodava entre meus dedos. Eu sabia que tinha passado da hora de agir, mas ainda não sabia como. Só que uma certeza já não me largava. Aquilo não podia continuar. Passei horas repetindo mentalmente tudo o que li naquele maldito caderno vermelho. Cada frase, cada desenho, cada plano. O pior não era o que ela escrevia, era o que ela acreditava. E o modo como minha filha, minha menina, estava sendo moldada dentro daquela fantasia. No dia seguinte, fui trabalhar como sempre. Fiz tudo no automático. Descasquei batatas, preparei arroz, limpei bancadas. Nem senti o cheiro do tempero, nem ouvi o barulho das panelas. Estava em outro lugar. Dona Lígia percebeu. Me chamou em um canto, como já tinha feito antes. Você quer ir embora mais cedo? Assenti. Não consegui sequer agradecer. No caminho de volta, o mundo parecia mais lento. O ônibus andava devagar, como se adivinhasse a tempestade que se aproximava. Desci 2 quadras antes do prédio e fui caminhando. Precisava de tempo, de ar, de uma última chance de organizar o que eu queria e precisava dizer. Quando entrei no prédio, ouvi risadas vindo do corredor. Célia e Daniela estavam sentadas na soleira da porta, brincando de dobrar papéis coloridos. Faziam barquinhos.
Minha filha usava uma blusa que eu nunca tinha visto. Um bordado com o nome Dani e abaixo, Mamãe te ama. O estômago virou. Célia me olhou e sorriu, como sempre fazia, como se nada estivesse errado, como se eu fosse a convidada na vida delas. Cheguei perto e, pela primeira vez, falei com uma frieza que nunca soube que existia dentro de mim. Preciso falar com você, agora, sozinha. Ela levantou devagar, ajeitou a blusa, olhou para Daniela e disse: a mamãe já volta, tá, meu amor? Mamãe Célia, Daniela completou sorrindo. Meu peito ardeu, mas eu continuei firme. Entramos no apartamento dela. Fechei a porta atrás de mim. O cheiro doce e enjoativo estava mais forte naquele dia. Talvez por eu já saber o que escondia. Fiquei de pé. Não queria me sentar. Célia também não se sentou. Me olhou com um certo incômodo. O que houve, Neuza? Está pálida. Quer um copo d'água? Quero que você se afaste da minha filha. Ela congelou. A expressão mudou. Primeiro surpresa, depois uma tentativa de riso. Está brincando, né? Daniela me ama. Você sabe disso. Você passou dos limites. Eu li o seu caderno. O silêncio que veio em seguida foi denso. Ela piscou lentamente. O sorriso murchou. Os olhos, antes doces, escureceram. Que caderno? Não se faça de sonsa. Aquele de capa vermelha. Eu li tudo. Você escreve como se Daniela fosse a sua filha. Como se eu fosse um obstáculo. Você planeja apagar a minha presença da memória dela. Você está doente, Célia. Foi como se eu tivesse acendido um fósforo em um depósito de pólvora. Você que está doente, ela gritou, a voz agora aguda, cortante. Você nunca foi mãe de verdade. Viveu com a cabeça no mundo da lua, jogando essa criança no meu colo. Eu estive aqui. Eu cuidei, eu dei amor, eu fiz tudo por ela. E agora vem me acusar de quê? De roubar minha filha. Ela é minha, ela gritou, os olhos arregalados, o corpo inteiro tremendo. Você só me emprestou. O destino me devolveu o que era meu. Você não entende? Ela nunca foi sua. Foi minha desde sempre. O barulho atraiu vizinhos. Ouvi passos no corredor, portas abrindo. E Daniela, minha filha, estava ali, na porta, olhando para tudo com olhos assustados. Célia, por favor, olha a Daniela. Ela está vendo isso. Mas ela parecia não me ouvir. Foi até Daniela, se agachou e, com um olhar completamente distorcido, sussurrou. Vem com a mamãe, meu amor. A gente vai embora daqui. Agora. Eu não vou deixar ela te tirar de mim. Nunca. Não toca na minha filha, gritei. Avancei, puxei Daniela com força. Ela chorava, confusa, gritando, não briga, não briga, não briga. Célia tentou se levantar, mas desequilibrou e caiu de joelhos, com os olhos fixos em nós, como um animal encurralado. Foi nesse instante que Dona Vera, a vizinha do 12, apareceu com o celular na mão. Já liguei para a polícia, disse, olhando da porta. Eu abracei minha filha com força, tentando cobrir os ouvidos dela. Célia começou a balbuciar frases desconexas. Chorava e ria ao mesmo tempo. Minha filha, minha filha, minha filha, repetia sem parar. Os minutos seguintes foram um borrão. Gente entrando e saindo. Olhares assustados, comentários sussurrados. Quando a viatura da polícia chegou, os 2 agentes tiveram dificuldade para acalmar Célia. Ela gritava, se debatia e, mesmo assim, me lançava olhares de ódio. Você não é nada. Ela nunca te amou. Nunca foi sua. Daniela estava muda nos meus braços, um silêncio tão fundo que me doía nos ossos. Fomos levadas à delegacia, e ali, eu sabia, começava uma nova batalha, não só para proteger minha filha, mas para provar que eu não era a louca da história. A delegacia estava gelada, mesmo naquele final de tarde abafado. O ar-condicionado fazia um zumbido constante e as paredes brancas, cobertas de cartazes de campanhas antigas, me davam uma sensação estranha, como se eu tivesse saído do mundo real e entrado em um teatro onde ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu segurava a mão de Daniela,
que tremia. Ela não falava. Só me olhava de tempos em tempos com olhos grandes e úmidos, buscando respostas que eu não conseguia dar. Célia estava sentada alguns metros à frente, em outra cadeira de plástico. Estava calma agora, assustadoramente calma. Com os cabelos presos, a blusa alinhada, o olhar abatido, mas não perdido. Era como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Quando um dos policiais perguntou o que tinha acontecido, ela respirou fundo, apertou um lenço no colo e começou a falar com a voz baixa, melosa. Eu estou muito abalada. Tudo isso é uma grande confusão. A Neuza, ela não está bem, sabe? Desde que o marido dela morreu, ela anda diferente. Desconectada da filha, agressiva. Já chegou a deixar a menina trancada sozinha. Eu só queria ajudar. E agora está me acusando de coisas horríveis. É um surto, eu acho. A frieza com que ela falava me arrepiava. Ela sabia exatamente o que dizer. Cada palavra dela era um passo calculado para me isolar, para fazer de mim a vilã. Quando o policial se virou para mim, senti minha garganta seca. Tentei falar, mas minha voz falhou. Contei o que tinha acontecido, que ela havia se apropriado emocionalmente da minha filha, que eu tinha lido o caderno com as cartas delirantes, que ela dizia que Daniela era sua filha. O homem, jovem, anotava tudo com uma expressão neutra, como se estivesse ouvindo uma briga de vizinhos qualquer. E esse caderno está com a senhora agora? Ele perguntou. Não, está no apartamento dela. Eu tive que esconder que vi. Ela não pode saber que eu mexi. Ele olhou para o colega, depois para mim. Entendo, mas sem esse caderno, é palavra contra palavra. A senhora tem como provar que a criança estava em risco? Olhei para Daniela, que agora dormia no meu colo de cansaço, o rostinho inchado, os olhos vermelhos. Como provar? Como explicar que a perda do afeto dela era uma violência silenciosa? Como mostrar que estava perdendo minha filha, não para a morte, mas para uma mentira muito bem construída? O policial suspirou, virou para mim de novo. Olha, dona Neuza, entendo que a senhora esteja abalada, mas isso aqui é uma delegacia, a gente precisa de provas. Senti a vergonha me invadir. O peso do olhar da recepcionista, do escrivão ao fundo, das outras pessoas esperando atendimento. Eu devia parecer uma maluca, uma mãe desesperada que estava exagerando tudo. Foi então que pensei em Dona Lígia. Ela me conhecia, sabia do meu comportamento nos últimos meses, tinha me visto de perto todos os dias. Podia não saber de tudo, mas talvez fosse a única pessoa que ainda podia me dar crédito. Peguei o telefone com a mão trêmula e disquei. Alô? Dona Lígia? É a Neuza. Desculpa incomodar a senhora nesse horário, mas eu estou na delegacia. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, um suspiro. Me diz onde é. Estou indo. Menos de 1 hora depois ela chegou, de cabelo preso, camisa social, a bolsa firme no ombro e aquele olhar que nunca baixava. Quando entrou, me encontrou sentada, os olhos já secos de tanto tentar chorar. Ela se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse, sem me perguntar nada, Você está sendo ouvida por alguém? Assenti. Ela foi até o balcão, pediu para falar com o investigador. Se apresentou como diretora da escola onde eu trabalhava e pediu para dar seu depoimento. Eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui, mas sei o suficiente sobre essa mulher para dizer que ela é uma das funcionárias mais dedicadas que eu já tive. Nos últimos meses, vi ela se transformando em outra pessoa. Apática, distraída, com o olhar perdido. Achei que fosse luto mal resolvido. Mas agora, vendo essa criança ali e essa mulher, ela apontou sutilmente para Célia. Com esse teatro de boa samaritana, estou começando a ligar os pontos. Os policiais trocaram olhares. A firmeza de Dona Lígia fez diferença. Era como se, finalmente, alguém tivesse dado legitimidade ao que eu dizia. Voltei a mencionar o caderno. Disse que estava dentro da cômoda, no quarto de Célia. Um dos agentes se levantou e saiu para verificar. Alguns minutos depois, voltou com uma sacola de papel nas mãos.
Encontramos isso no local indicado. A senhora confirma que foi o que leu? Balancei a cabeça, aliviada. É esse. O policial começou a folhear. Chamou o colega, apontou trechos, mandou chamar o delegado de plantão. De repente, tudo parecia se mover mais depressa. Dona Lígia ficou ao meu lado o tempo todo. Daniela ainda dormia no meu colo. Célia, vendo a movimentação, começou a se inquietar. Quando o delegado entrou na sala com o caderno nas mãos, a máscara dela começou a cair. Isso é invenção. Ela invadiu minha casa. Isso é privado. Isso é perseguição. Mas a voz dela já não tinha a mesma firmeza. Já tremia. O delegado pediu silêncio. Disse que, diante do material encontrado, era necessária uma avaliação psiquiátrica emergencial. Chamaram o Dr. Mauro, um psiquiatra da rede pública que prestava apoio em casos de crise. Quando ele chegou, fez algumas perguntas para Célia. Pediu que ela explicasse quem era Daniela. É minha filha, ela respondeu com os olhos arregalados. Eles tiraram ela de mim. De novo. Mas eu não vou deixar. Você lembra que Daniela nasceu da Neuza? Ela hesitou. Olhou para mim. Depois para a criança. E então, com uma calma assustadora, disse: Ela só me emprestou. Deus me devolveu o que era meu. Dr. Mauro fechou a prancheta. Conversou baixinho com o delegado. Em poucos minutos, foi decretado o encaminhamento para internação compulsória. Célia seria levada a um hospital psiquiátrico para avaliação e contenção. A lei permitia, diante de um risco claro, a integridade da criança. Ela foi levada ainda naquela noite. Gritava meu nome, gritava por Daniela, mas já não era mais ouvida. O surto estava evidente. O castelo que ela construiu desmoronava diante de todos. Fiquei ali sentada, imóvel, até o silêncio voltar à sala. Só então olhei para minha filha, que ainda dormia, e respirei, pela primeira vez em semanas, com a certeza de que tinha feito o que precisava. Mas eu sabia que a luta ainda não tinha acabado. Voltar para casa depois daquela noite na delegacia foi como entrar em um lugar desconhecido. Tudo ainda estava no mesmo lugar. O pano de mesa de girassóis, as vasilhas no escorredor, os brinquedos de Daniela no canto da sala. Mas havia algo de diferente no ar. Um silêncio pesado, denso, que nem o barulho dos carros na rua conseguia romper. Célia não estava mais ali, mas sua presença ainda pairava nas paredes, nos objetos, nos olhos da minha filha. Daniela caminhava devagar pela casa, como se procurasse alguma coisa. Não chorava, não falava muito. Apenas se movia de um canto a outro, mexendo nos próprios dedos, com uma expressão distante. À noite, ela deitou na cama, mas ficou acordada por horas, encarando o teto. Eu sentei ao lado, acariciei seus cabelos, tentei cantar a mesma canção de ninar que costumava acalmá-la quando era menor. Ela apenas virou o rosto para o outro lado. Não disse nada. Não me afastou, mas também não se aproximou. No dia seguinte, ela me perguntou onde estava a outra mamãe. Não disse o nome. Só olhou para mim com os olhos miúdos, quase sem piscar, e perguntou isso com uma voz fina, quase sussurrada. Meu coração apertou. Fiquei sem saber o que responder. Inventei que a Célia tinha viajado e ia demorar. Não era mentira, mas também não era verdade. Eu não sabia como explicar para uma criança de 6 anos que a mulher que ela acreditava ser sua segunda mãe tinha inventado uma realidade que não existia. Como dizer que aquilo que ela sentia também era fruto de um engano? Daniela começou a ter pesadelos. Acordava chorando no meio da noite, agarrada na boneca. Às vezes me chamava, às vezes ficava muda, só com os olhos arregalados. Eu a abraçava com força, mas sentia que meu abraço era insuficiente, como se ela ainda estivesse protegendo um pedaço de si que eu não podia alcançar. Foi nesse momento que Dona Lígia, que continuou me acompanhando mesmo depois de tudo, sugeriu que eu procurasse uma psicóloga infantil. Neuza, sua filha viveu uma confusão emocional muito grande. Isso não se desfaz com colo e carinho só. Tem coisa que precisa ser trabalhada de dentro. Aceitei. Não por mim, pela Daniela. Consegui uma consulta com a doutora Carla,
uma mulher de fala suave e cabelo curtinho, que atendia em um consultório pequeno perto da escola. Daniela foi resistente no começo. Ficava sentada de braços cruzados, respondendo tudo com não sei, nada, ninguém. Mas aos poucos, foi se abrindo. Através dos desenhos, das brincadeiras, começou a mostrar o que sentia. Numa das sessões, desenhou 2 casas. Uma com flores, brinquedos, corações. A outra com janelas fechadas e nuvens pretas. A casa bonita tinha escrito Mamãe Célia. A outra estava sem nome. A doutora. Carla me chamou para conversar. Disse que Daniela tinha criado uma associação emocional com a figura de Célia muito forte, que se sentia dividida, confusa e que provavelmente carregava culpa, como se amar uma mãe significasse trair a outra. Aquilo me doeu de um jeito que eu não esperava. Perceber que minha filha estava tentando escolher entre 2 afetos me fez enxergar a dimensão do estrago. A terapeuta me disse algo que me marcou. Crianças são leais ao amor que recebem, mesmo que esse amor venha misturado com mentira. Saí da consulta com o peito estourando de lembranças. Comecei a pensar em tudo o que me levou até ali, no quanto eu tinha me ausentado emocionalmente. Sim, eu dei comida, dei casa, cuidei como pude. Mas dei amor? Dei presença? Ou fui apenas uma sombra segurando firme as pontas para não desabar? Cheguei em casa, coloquei Daniela para dormir e fui até o fundo do armário, onde guardava uma caixa de papelão velha. Dentro dela estavam fotos, bilhetes, a aliança do meu casamento, uma camisa do Antônio que eu nunca tive coragem de doar. Sentei no chão, entrei naquele passado. Peguei uma foto nossa, tirada no primeiro verão que passamos juntos na beira do rio, ainda lá no interior. Eu com vestido florido, ele de camiseta branca, o braço ao redor da minha cintura. Fiquei ali, olhando para aquele sorriso do Antônio. E pela primeira vez, desde que ele morreu, eu chorei. Não uma lágrima solitária, mas um choro doído, profundo, de quem guardou tudo por tempo demais. Chorei pelo que perdemos, pela ausência dele no nascimento da Daniela, por nunca ter dito adeus. Chorei por ter seguido em frente com o corpo, mas não com o coração. Por ter fechado tudo dentro de mim e seguido como se fosse um dever. Como se viver não precisasse de sentimento. E foi ali, naquele chão frio do quarto, que entendi. Minha filha também estava órfã de mim. Porque eu tinha me tornado uma mãe ausente mesmo presente. E Célia, com toda a sua loucura, ocupou o espaço que eu deixei. Na manhã seguinte, preparei o café com mais calma. Esquentei o leite, passei margarina no pão, separei uma laranja. Daniela desceu da cama devagar. Quando me viu na cozinha, parou na porta e ficou me olhando. Eu chamei com um sorriso pequeno e ela veio, sentou. Não disse nada. Comeu em silêncio, mas ao final encostou a cabeça no meu braço e ficou ali. Foi o primeiro gesto dela de volta. Aos poucos, retomamos a rotina. Eu a levava para a terapia, para a escola, para a praça. Comecei a contar histórias à noite, como o Antônio fazia. Algumas vezes, ela me ouvia. Outras, só me observava com os olhos abertos. Mas eu insisti. Um tijolo por vez, reconstruindo aquilo que tinha sido trincado. Nunca mais toquei no nome de Célia com ela. Sabia que a terapeuta estava trabalhando isso da maneira certa. Meu papel agora era estar ali, inteira, presente, real, como mãe. E pela primeira vez eu me sentia viva de novo. 1 ano passou. Exatamente 12 meses desde aquela noite em que saí da delegacia com Daniela no colo e a alma desmanchando em pedaços. 12 meses em que aprendi que o tempo, apesar de não apagar nada, tem o poder de dar forma nova às dores antigas. Daniela agora tinha 6 anos completos. Já sabia escrever o próprio nome sem errar. Fazia desenhos que me deixavam emocionada e andava com o cabelo solto. Dizia que não gostava mais de trança, que dava coceira. Ainda levava as marcas do que aconteceu, mas aos poucos foi voltando a ser criança. As sessões com a doutora Carla continuaram e eu mantive minha promessa de estar presente, de verdade. Passei a buscá-la na escola com um suco na bolsa e um abraço pronto.
Reaprendi a ser mãe, sem culpas nem desculpas. Só sendo. Nos finais de semana, íamos juntas à feira, ela me ajudava a escolher as verduras, fazia questão de carregar a sacola mais leve. Um dia, insistiu para comprar um girassol numa barraca de plantas. É porque parece o sol, mãe. E o sol não vai embora, né? Eu balancei a cabeça e com um nó na garganta respondi que não ia. A vida retomava o compasso, mas ainda assim tinha dias em que eu acordava com o peito apertado. Não por medo imediato, mas por memória. O trauma, eu entendi, não vai embora. Só muda de lugar dentro da gente. Naquela tarde de outubro, eu estava na cozinha, picando abobrinha para o jantar, quando ouvi uma batida discreta na porta. Era o porteiro, seu Joaquim, com um envelope na mão. Chegou essa correspondência, dona Neuza. Está no seu nome, mas diz que é para a menina. Peguei o envelope. Era pardo, com o nome da instituição psiquiátrica no canto superior. Reconheci de imediato. O endereço remetente era o do hospital onde Célia estava internada. Meus dedos congelaram. Fechei a porta, fui até a mesa da cozinha e abri com cuidado. Dentro, uma folha escrita com letra arredondada, bem parecida com as do caderno que eu jamais esqueci. A carta começava assim: Minha filha Daniela, sinto sua falta todos os dias. Sei que está me esperando e prometo que vou voltar para te buscar. Sua caminha ainda está aqui. A mamãe te ama com toda a alma. Li até o fim. Eram palavras doces envenenadas, trechos como a outra não te entende, não se esqueça de quem te ama de verdade, e uma última frase que me fez fechar o papel com as mãos trêmulas. Quando o tempo for certo, seremos só nós duas. Como tinha que ser. Senti o mundo rodar. Eu já sabia que Célia vivia numa realidade própria, mas aquilo era uma ameaça disfarçada de carinho. Uma fantasia ainda viva, insistente. Daniela estava brincando na sala, alheia a tudo. Guardei o envelope dentro da gaveta da cômoda do meu quarto. À noite, quando ela dormiu, fui até a casa de Dona Lígia. Toquei a campainha com o coração na garganta. Ela me recebeu de chinelo e xale no ombro, como sempre. Quando mostrei a carta, não disse uma palavra. Apenas pegou os óculos na mesa e leu com atenção. Você não pode deixar isso passar, Neuza. Isso aqui não é só lembrança. É um risco. Eu sei, respondi. E agora, eu preciso de ajuda. No dia seguinte, Dona Lígia me acompanhou até o Centro de Assistência Jurídica do bairro. Fomos atendidas por um advogado jovem, mas atento. Mostrei a carta, contei a história, expliquei os detalhes. Ele não duvidou. Disse que com o histórico, com a internação e com o conteúdo da carta, havia base para solicitar uma medida protetiva. 2 semanas depois, recebi a confirmação. Uma ordem judicial impedia qualquer contato direto ou indireto de Célia com Daniela. Nenhuma carta, nenhuma visita, nenhum telefonema, nada. Era o que eu precisava para respirar. Não era vingança, era proteção. Depois disso, me permiti chorar de novo. Mas foi um choro diferente. Silencioso, calmo, como se um peso tivesse sido retirado das minhas costas. Olhei pela janela do quarto naquela noite e senti, pela primeira vez, que a paz podia existir sem precisar de esquecimento. Minha amizade com Dona Lígia se firmou com o tempo. Ela se tornou mais que uma vizinha ou uma ex-chefe. Era um tipo de irmã mais velha, firme e sensata. Às vezes vinha jantar conosco, trazia uma torta de legumes e revistas antigas. Daniela gostava dela. Dizia que a tia Lígia tem cheiro de livro limpo. Houve um momento, pouco tempo depois da chegada da carta, em que Daniela me perguntou de novo sobre a outra mãe, mas dessa vez com os olhos firmes, como quem já entendia mais do que dizia. Ela não vai voltar, né, mãe? Eu respirei fundo e respondi: Não, filha, agora ela está sendo cuidada, e você está segura, comigo. Ela apenas assentiu e encostou a cabeça no meu braço. E naquele gesto, entendi que o tempo e o afeto, quando andam juntos, conseguem refazer laços que pareciam impossíveis de recuperar. Hoje, olhando pela janela da minha sala, com o sol da manhã invadindo as cortinas rendadas
e a chaleira apitando baixinho no fogão, às vezes me pego perguntando se tudo aquilo realmente aconteceu. Se aquela história, que por tanto tempo doeu, sufocou, queimou por dentro, foi mesmo vivida por mim ou se virou apenas um sonho ruim do qual acordei com o tempo. Mas então eu ouço a risada leve da minha neta na varanda, a voz da minha filha contando uma história, e sei, foi real, muito real. E por isso, tão precioso o que tenho hoje. Daniela agora tem 34 anos, uma mulher feita. Casou-se com um rapaz doce, calmo, de fala baixa, e há pouco mais de 3 anos me deu o presente mais bonito que já recebi nesta vida, uma neta. A pequena Elisa chegou como um sopro de primavera depois de um inverno longo demais. Elas vieram passar alguns dias comigo. Elisa acorda cedo e corre pelos cômodos da casa com o cabelo todo desgrenhado, carregando uma boneca que já perdeu uma perna, mas que ela diz ser a preferida. Daniela, com os cabelos presos e ainda de pijama, a segue com aquele olhar de quem ama até os gestos mais cansativos da maternidade. Fiquei sentada no sofá, observando. Daniela pegou a escova e começou a pentear os cabelos da menina. Cantava baixinho, a mesma cantiga que eu costumava cantar para ela. Bicho-papão sai de cima do telhado, deixa o menino dormir sossegado. Elisa fechou os olhos, entregue ao carinho. E Daniela, em um gesto tão sutil, inclinou-se e beijou o alto da cabeça da filha. Foi como se eu visse um espelho do passado. Um espelho que mostrava não só o que eu vivi, mas o que eu quase perdi. Um espelho limpo, curado. Quando terminou de pentear, Daniela olhou para mim. Os olhos dela marejaram na mesma hora que os meus. Mãe, agora eu entendo o medo que a senhora sentiu. Não precisei responder. Ela se levantou, veio até mim e sentou ao meu lado. Me abraçou devagar, como quem reconhece um caminho antigo. Ficamos assim por longos minutos. Elisa brincava no chão com os lápis de cor, completamente alheia àquele silêncio que dizia tanto. Aquele momento foi como um sussurro do tempo dizendo: valeu a pena. Valeu cada noite em claro, cada lágrima que não chorei na época certa, cada passo com medo, cada decisão difícil. Eu não tinha conseguido salvar o Antônio. Não consegui evitar a solidão, nem o trauma. Mas consegui salvar minha filha. E de alguma forma, nós nos salvamos uma à outra. Depois daquele abraço, fomos juntas para a cozinha. Fizemos café, cortamos pão, rimos de histórias antigas. Daniela contou que Elisa começou a esconder brinquedos na mochila para levar para casa da vovó, como se aqui fosse um mundo secreto de carinho e pão quente. Fingi que reclamei, mas por dentro me derreti. Ver minha filha sendo mãe me curou de um jeito que nem a terapia, nem o tempo, nem as palavras conseguiram. Foi ali que eu entendi que o ciclo da dor tinha se encerrado, que a maternidade que quase me foi roubada tinha vencido, e que agora ela florescia de novo, através das mãos da minha filha. A vida seguiu, não como antes, porque depois de certas coisas, nada volta a ser como era. Mas seguiu com mais presença, mais olhos nos olhos, mais cuidado em cada palavra dita, e talvez mais silêncio nas palavras não ditas. E eu fui aprendendo que há dores que não desaparecem, elas só mudam de forma, viram memória, alerta, cicatriz. Não guardei ódio da Célia, nem pena. O que restou dentro de mim foi um vazio frio, como um aposento trancado dentro da alma. Ela se tornou alguém de quem não se fala. Uma ausência estranha que por muito tempo morou nas sombras da minha relação com a Daniela. Mas hoje, aos 72 anos, olhando minha neta correndo pela sala, sei que consegui impedir que essa sombra continuasse a se espalhar. Daniela nunca mais perguntou por ela. Com o tempo, as lembranças viraram névoa, e na medida certa, a terapia ajudou a reorganizar as coisas dentro da cabeça e do coração daquela menina que um dia quase deixou de ser minha. Agora ela é mãe, e isso, para mim, é a maior prova de que o amor venceu. Foi numa manhã simples, sem data especial, que senti de verdade a profundidade disso tudo. Eu estava sentada na poltrona antiga da sala,
tricotando uma manta lilás para Elisa. O rádio tocava uma música antiga da Clara Nunes, e a luz entrava pela janela como um abraço. Elisa veio correndo do quarto com um desenho nas mãos. Era um rabisco colorido, daqueles que só criança entende. Me entregou sorrindo, com as bochechas vermelhas. Vovó, fiz para você. Me derreti inteira. Segurei o papel com carinho, fingi adivinhar o que era. Uma flor, um sol, um coração. E ela riu, dizendo que era nós três no parquinho. Olhei para os traços mal feitos, as 3 figuras com braços esticados. E então Daniela veio da cozinha, limpando as mãos no pano de prato, e disse: Mãe, segura ela um pouquinho para mim. Me entregou a menina no colo, como quem passa adiante um pedaço do próprio peito com confiança, com amor. E nesse gesto simples, naquela frase que parecia tão comum, eu entendi tudo. Ela me chamou de mãe e me entregou sua filha, a filha dela, a neta que agora chamava vovó com alegria. Como quem sabe que ali está um colo seguro. Foi como ouvir um "eu te perdoo" sem palavras. Como se naquele instante ela dissesse com os olhos tudo o que precisávamos entender uma da outra. Minha filha voltou para mim. Não foi de um hospital, nem de uma estrada, nem da morte. Ela voltou do fundo de uma história que quase nos separou. Voltou porque eu lutei, porque eu permaneci, porque no fim das contas o amor verdadeiro não grita, ele insiste. Hoje, quando escuto a voz da minha neta chamando vovó pela casa, eu me lembro da batalha que travei para que essas palavras ainda existissem. E entendo que ser mãe não é só parir. É proteger, é resistir, é defender todos os dias o lugar que o amor construiu. Porque a maternidade é um território sagrado, e sagrado a gente guarda com a vida. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode sim espalhar mais amor e esperança, juntos. E se você, mulher, já viveu algo parecido, se enfrentou uma dor profunda e deu a volta por cima, conte a sua história aqui nos comentários. Quem sabe ela não vira uma nova história contada aqui no canal. Vai ser uma honra dar voz à sua história.